Se você for uma pessoa sensível a assuntos delicados como depressão e coisas relacionadas a isso, não assista o vídeo, pois essa obra pode conter gatilhos. Estejam todos avisados. A história começa com uma garota com um relógio em forma de um trevo de 4 folhas olhando de sua sacada para uma casa de sua vizinhança. Ela fala que dessa vez com toda certeza ela fará com que Uichi consiga ver uma luz no fim do túnel e que assim possa aproveitar a vida. Após isso vemos fragmentos de um passado, onde o garoto chamado Uichi fala para sua amiga de infância Yotsuha que irá se tornar um veterinário, pois ele nunca mais quer ver ela triste e chorando. Eles estavam enterrando o animal de estimação dela que havia falecido, e Uichi fala com uma expressão determinada que se tornando um veterinário ele poderá curar todos os pets que ela tiver no futuro. Mas como Yotsuha ainda era muito nova, ela não entende o que era um veterinário, e então ela pergunta se era algum tipo de maratona que ele iria participar, mas Uichi responde que um veterinário é aquele que cuida dos animais, deixando ela impressionada e perguntando se ele realmente estava falando sério. E assim Uichi responde que com toda certeza irá se tornar um e que era para ela esperar ansiosa. Fazendo assim, Yotsuha limpar as lágrimas de seus olhos e então abraçá-lo sorrindo e agradecendo ele por seu gesto. Depois disso, começam várias memórias deles brincando juntos na escola, onde Uichi estava sempre alegre e nunca deixava ela sozinha. Uichi era muito popular entre seus colegas, mas ele também sempre manteve sua promessa estudando dia e noite e se tornando o melhor da classe. Tudo isso para poder se tornar um veterinário. Até que um dia Yotsuha acaba tendo que ir morar em outra cidade e estudar em outra escola. Mas em pensamentos ela desejava que Uichi, a quem ela ama e admira do fundo do coração, permanecesse bem, e que não importava quanto tempo passe, ela esperava que ele continuasse feliz e com esse sorriso puro no rosto. Mas voltando ao presente, as coisas não pareciam ser assim. Aquele Uichi sorridente já não existia mais. Tudo o que restava era uma casca vazia, depressiva e com olheiras, sentado em sua classe com todos os seus materiais escolares amassados e rasgados. E enquanto alguém o chamava, Uichi permanecia com uma expressão triste e suspirando, pois tinha acabado de sonhar com aquele passado onde tudo era feliz. Mas um de seus colegas chama sua atenção dizendo que era para ele limpar o quadro, e Uichi, ainda confuso, mal conseguia formar uma frase, com um claro desconforto e medo. Então esse mesmo colega grita com ele mandando novamente ele limpar o quadro, e enquanto Uichi se desculpava repetidas vezes, um de seus colegas fala que ele é um verdadeiro merda, fazendo todos na sala darem risadas dele. Ao mesmo tempo que ele ia em direção ao quadro para limpar, os seus colegas começam a rir falando que nem era o dia dele de fazer a limpeza, mas sim de um deles. E assim eles falam entre si que Uichi era muito burro, até que sua mesa é mostrada e nela estava escrito todo tipo de absurdo possível. E enquanto caminhava pelos corredores, Uichi estudava inglês decorando palavras. Tudo parecia estar certo, até que alguém começa a rir alto, deixando Uichi extremamente assustado e ofegante, ao mesmo tempo que tremia de forma incontrolável. Caminhando na direção de seu armário, ele continuava decorando as palavras em inglês. E ao abrir seu armário, na porta tinha um papel escrito lata de lixo, e dentro do armário tinha todo tipo de lixo, até mesmo dentro de seus sapatos. Uichi olhava aquilo desacreditado, mas mesmo assim ele tenta se tranquilizar falando para si mesmo que sua situação no ensino médio não está tão ruim quanto foi no ensino fundamental, e além de tudo, o mais importante para ele é que ele precisa dar o seu melhor, declarando com a voz trêmula que irá se tornar um veterinário. Dentro do trem indo para casa, Uichi confere suas notas nas avaliações, falando que até que foi bem, mostrando um papel com quase todas as notas perfeitas e novamente sendo o primeiro de sua classe. E enquanto olhava o papel, Uichi recebe uma mensagem de sua mãe mandando ele comprar a janta para eles. E pelo tom da mensagem, Uichi percebe que ela deve estar de mau humor, fazendo assim ele começar a ficar com medo. Ao chegar em casa, ele lembra de como era recebido por sua mãe no passado. Mas diferente daquela época onde tudo era limpo e organizado e sua mãe era alegre, agora sua casa parecia um verdadeiro lixão e ele não era recebido por ninguém. E ao chegar na sala, sua mãe estava sentada no chão olhando fixamente para o celular e mordendo suas próprias unhas. Na hora do jantar, somente ele e sua mãe estavam sentados à mesa. Uichi olhava para aquela comida aflito e falando em pensamentos que tinha que comer logo para ir estudar matemática. E assim ele solta um suspiro, fazendo sua mãe perguntar com um tom agressivo qual era o motivo daquele suspiro, e deixando Uichi aflito. E após isso, com uma expressão assustadora e aparência terrível, sua mãe começa a questioná-lo, perguntando se por acaso ele estava tentando julgar ela, e que ele deveria estar pensando que ela tinha que ter feito a janta. E ao mesmo tempo que Uichi tentava se explicar, sua mãe bate com a mão na mesa falando que as coisas têm sido difíceis para ela, e que ela teve que ir ao hospital tomar vários remédios, só para depois acabar levando bronca de seu chefe. E então ela grita que Uichi não tinha o direito de julgá-la, já que a única coisa que ele faz é ir para a escola brincar sem preocupações. E enquanto Uichi pedia desculpas falando que estava errado, sua mãe joga toda a comida no chão falando que não queria mais comer aquilo, e que perdeu o apetite por causa dele e que tudo isso era culpa dele. Ao ver sua mãe descontrolada
controlada, Uichi permanecia assustado e tremendo, pedindo desculpas para ela e pedindo perdão por tê-la irritado. Ele continuava se desculpando incontáveis vezes de forma automática, e com sua expressão ficando cada vez mais pálida e seus olhos cada vez mais turvos, até que ele vai para o seu quarto, se agachando em frente à porta e tremendo enquanto apoiava a mão em sua cabeça. Mas logo depois ele se levanta dizendo que precisava estudar, se sentando em sua cadeira e começando com matemática. Uichi falava em pensamentos que o destino pode ser algo muito cruel às vezes, e que mesmo você tendo uma vida feliz, em poucos anos o mundo pode acabar te enxergando como inimigo. Seus colegas na escola claramente viam ele como inimigo, e em casa sua mãe o deixava com muito medo. Uichi claramente tinha mudado desde aquela época, porém uma única coisa ainda não tinha mudado, e esse era o fato de que o sonho dele é se tornar um veterinário, lembrando de Yotsuha, sua primeira paixão. Mesmo que as coisas tivessem mudado agora, se for por Yotsuha ele fará seu melhor. Mesmo sendo espancado, humilhado, sendo traído por aqueles em quem confiava ou até mesmo querendo acabar com sua própria existência, ele ainda irá se manter firme por ela, pois ele precisava manter sua promessa. Mesmo que todos digam para ele desaparecer, ele ainda se manterá forte e cumprirá sua promessa com ela. E forçando um sorriso ele fala consigo mesmo que ainda que tudo isso aconteça, ele continuará vivendo, e que tudo ficará bem. E ao mesmo tempo que repetia essas palavras várias vezes, sua expressão e seu sorriso forçados logo vão se derretendo, voltando a ficarem sombrios. Não estava tudo bem, e ele não deveria usar ela como desculpas. Ele deveria só desaparecer de uma vez por todas. Vozes em sua cabeça diziam que até mesmo ela deve ter abandonado ele, e que ela agora deve estar pensando que ele mudou muito e se tornou desagradável e assustador. E ao mesmo tempo que ele via o rosto dela em sua mente dizendo para ele desaparecer, Uichi entra em colapso mental e começa a gritar pedindo para ela não falar aquilo, pois se até ela pensar dessa forma, então ele deveria mesmo acabar com sua própria existência. E enquanto Uichi apoiava as mãos na cabeça encolhido e desesperado com aquelas vozes, de repente Yotsuha aparece pela janela toda sorridente, falando que fazia muito tempo que eles não se viam. Uichi, que ainda estava em pânico, pergunta quem era, mas ao olhar para o rosto da garota, ele logo percebe que era Yotsuha. Vendo ele confuso, ela fala que escreveu uma carta dizendo que viria visitar ele hoje, pois ela se transferiu de escola e fazia muito tempo que ela não via ele. Uichi então logo fala que o quarto dele ficava no segundo andar, e Yotsuha responde que queria muito ver ele, ao mesmo tempo que tremia de medo. E assim ela fala que se mudou para o prédio ao lado e que só pulou de lá mesmo até a casa dele. E quando Uichi fala desesperado que isso foi muito perigoso, ela responde que ele tinha razão. E ao mesmo tempo que ele puxava ela para dentro de casa preocupado, Yotsuha se agarra nele toda alegre, falando que ele era muito fofo e que ela estava muito feliz em rever ele após tanto tempo. Ao ouvir as palavras dela, Uichi faz uma expressão assustada e logo se afasta dela, deixando Yotsuha sem reação. Ele então começa a falar em pensamentos que estava com medo de que ela dissesse algo ruim para ele, que ele não sabia de carta nenhuma dela. E enquanto ele ficava cada vez mais assustado, Yotsuha puxa um saco de salgadinho e fala para eles comerem juntos. Uichi fica surpreso com aquilo, até que ela fala que deve ter esmagado a maioria das batatinhas enquanto tentava pular para a casa dele, mas ela parecia estar tendo bastante dificuldade em abrir o pacote. E após ver ela tentando várias vezes e dando desculpas, Uichi apenas pega o pacote da mão dela e abre facilmente, deixando ela impressionada e o chamando de gênio. Ela falava que ele era incrível e que graças a ele ela não derrubou nenhuma migalha no chão, e assim logo começando a comer. Vendo ele ainda desanimado, ela fala que as batatas estavam com um gosto estranho, pedindo para ele experimentar também. E ao experimentar, Uichi concorda com ela e fala que o gosto era realmente estranho. Vendo ela sorrir, Uichi fala consigo mesmo que sentiu muita falta dessa maneira despreocupada dela. E enquanto ele fazia uma expressão deprimida, Yotsuha chama por ele. E quando ele olha para ela, ela tinha colocado 2 batatas na boca formando o bico de um pato, fazendo Uichi soltar uma leve gargalhada e perguntando o que ela estava tentando fazer. Yotsuha continuava imitando um pato para ele, e isso faz Uichi finalmente ficar com uma expressão mais leve. E sorrindo, ele fala que a imitação dela tinha ficado ótima, deixando ela contente com o elogio dele, até que ela se levanta e se aproxima da mesa onde ele estava estudando. Interessada, ela pega um dos livros e nota que era um material para uma faculdade de grande prestígio onde só aceitam gênios, deixando ela impressionada por ele estar tentando aplicar para uma faculdade daquelas. E então ela se lembra dele ter falado no passado que gostaria de ser um veterinário e pede para ele se ele ainda pensava nisso. E quando ele fica surpreso por ela ter se lembrado, ela fala que com toda certeza se lembraria, já que ficou muito feliz quando ele disse aquilo naquela época. E após fazer uma expressão animada enquanto corava, Yotsuha pula em Uichi falando que o ama muito, se agarrando nele e falando que não importa quantos anos passem, isso nunca vai mudar. E assim falando novamente que amava muito ele, deixando Uichi sem saber o que fazer. Uichi estava incrédulo. Aquilo não poderia ser um sonho, já que ele conseguia sentir perfeitamente o calor dela. E vendo ela sorrir, ele fala consigo mesmo que ela não tinha mudado nada, e que ela continuava
continuava aquela mesma pessoa gentil, fofa e divertida. Ainda incrédulo, Uchi aproxima sua mão do rosto dela, e tocando sua pele ele conseguia sentir seu calor e sua maciez. E enquanto ele tocava seu rosto, Yotsuha começa a sorrir de um jeito meigo, e assim ela segura a mão dele e fala que realmente o ama muito. Ouvir isso pela terceira vez consecutiva deixa Uchi abalado, até que lágrimas começam a se formar em seus olhos, e então ele abraça ela com todas as suas forças, ao mesmo tempo que chorava como uma criança. Dessa vez seu choro não era de tristeza ou desespero, mas sim de felicidade e alívio por ainda estar vivo, e desse modo ele continuava ali chorando, e abraçando sua primeira paixão e amiga de infância. Yotsuha, que alisava o cabelo dele, fala que agora tudo ficará bem, e que ele não precisava mais se preocupar com nada. Após um tempo, os dois descem as escadas, pois já estava tarde e era hora de Yotsuha ir embora. Ao ver a mãe de Uchi, ela dá tchau e se desculpa pelo incômodo, deixando ela surpresa. Em frente à porta, Yotsuha dá boa noite para a irmã de Uchi, mas é ignorada por ela. Quando o pai dele chega em casa, ela também o cumprimenta, deixando ele confuso. E assim ela sai com um sorriso. Sorriso esse que ao ela se virar, logo se desfaz. E com uma expressão aterrorizante, ela chama todos eles de assassinos. E que não só eles, mas inclusive aqueles colegas da escola, o destino e além de tudo até o próprio Deus. Todos fizeram um mal absurdo para Uchi e fizeram ele acabar com a própria existência. E enquanto Uchi perguntava se ela tinha dito algo, Yotsuha volta para sua expressão normal e alegre, falando que não tinha dito nada, mas falando em pensamentos que irá destruir o destino cruel de Uchi. E chegando em casa, ela agradece por ele ter acompanhado ela até ali, e com um sorriso no rosto ela se despede dele. Mais tarde naquela mesma noite, Uchi pensava que sua amiga de infância tinha finalmente retornado. Era como um raio de luz em meio a toda aquela escuridão. Mas logo sua expressão fica séria e ele começa a falar consigo mesmo que não deveria criar tantas expectativas, pois no começo todos são gentis perguntando como ele está e fingindo preocupação. Mas ao virar as costas, suas verdadeiras cores são mostradas, quando dizem que é angustiante falar com Uchi, ou que ele se tornou uma pessoa chata, ou até mesmo alguém dizendo que estava sendo zoado por falar com ele. Todos, sem exceção, sempre o abandonam. Uchi fala em pensamentos que com Yotsuha não será diferente. E quando ele imagina ela sendo fria e falando coisas ruins, ele começa a tremer assustado, se virando na cama e tentando dormir um pouco, afinal já eram 4 horas da manhã, e em poucas horas ele teria que levantar e ir para a escola. Até que de manhã Yotsuha já estava com aquele sorrisão no rosto dando bom dia para ele. E quando Uchi abre os olhos por completo, ele fica assustado, perguntando como ela tinha entrado em sua casa. E ela responde que novamente entrou pela janela. E assim ele pergunta qual era o motivo dela estar em cima dele, e Yotsuha o abraça dizendo que queria ficar colada nele, mas logo se virando e deitando de seu lado na cama, dizendo que ver ele novamente hoje deixava ela muito feliz. Essas palavras deixam ele sem resposta, até que ele nota o uniforme que ela estava usando, e então ela pede se ele gostou, revelando que se transferiu para a mesma escola que ele estuda, e falando para eles irem juntos para a escola. Ela estava totalmente animada, dizendo que a partir de agora eles estarão coladinhos todos os dias. E quando Uchi estava prestes a tirar a camiseta para trocar de roupa, Yotsuha fica corada e sai do quarto. Ao Uchi terminar de se arrumar e sair do quarto, Yotsuha com os olhos brilhantes fala que ele fica muito legal naquele uniforme e assim pede se poderia abraçá-lo. E com a permissão dele, ela imediatamente o abraça toda feliz. E enquanto ela estava toda melosa, Uchi só conseguia pensar no rosto dela em seus pensamentos da noite passada, falando consigo mesmo que algum dia ela pode acabar se tornando uma pessoa completamente diferente e que isso será terrível para ele. Mas vendo aquele sorriso doce estampado nela e aqueles olhos reluzentes, ele pensava que estava tudo bem em aproveitar esse pouco tempo, até que sua mãe sobe as escadas chamando por ele de modo sombrio e o deixando com um frio na espinha. Ao ver ela, Uchi começa a gaguejar e não conseguia nem formar as palavras direito. Ela segurava algo na mão e sua expressão estava totalmente sombria, e olhando para Yotsuha, ela fala que se lembra de que ela costumava vir muito em sua casa no passado. E quando Yotsuha tenta responder, a mãe de Uchi manda ela sair, pois ela precisava conversar a sós com seu filho. E como Yotsuha permanecia parada, ela novamente manda ela sair, mas dessa vez gritando alto e deixando Uchi completamente assustado. Mas Yotsuha mantinha o mesmo sorriso, falando que sairia, e assim pegando sua mochila e falando que esperaria Uchi do lado de fora de sua casa. Mas ao sair, a expressão doce de Yotsuha some completamente, dando lugar a uma expressão extremamente séria. E então ela fala que não deixará a mãe de Uchi mostrar aquilo para ele. E caminhando por trás da casa, ela entra novamente, mas dessa vez pela porta dos fundos. Ao mesmo tempo, a mãe de Uchi perguntava se ele estava com raiva dela por ontem. E enquanto ele mal conseguia falar
falar algo de tanto medo que sentia, sua mãe continua falando que estava cansada e que ela também não estava se sentindo bem, já que está sempre estressada, e que como ela está mentalmente instável, ela nem conseguia dormir direito. E assim ela fala que não era culpa dela e que mesmo que ela esteja tentando fazer seu melhor, ele ainda não conseguia entender isso. E quando o Witch fala com a voz trêmula que estava tudo bem e que ele entendia ela, sua mãe começa a gritar dizendo que ele não entendia porcaria nenhuma e que ele certamente irá abandoná-la. E ao mesmo tempo que ela dizia que Witch irá se casar e abandonar aquela casa, Yotsuha estava na cozinha queimando um papel no fogão. Witch tenta negar, mas sua mãe fala que com toda certeza era isso, e que era por esse motivo que ele tem trazido aquela garota para casa, e que isso deixava ela insegura. E enquanto sua mãe tentava mostrar algo para ele, de repente o alarme de incêndio dispara, deixando Witch preocupado e logo descendo as escadas para ver o que tinha acontecido. E assim deixando sua mãe de lado, que segurava uma faca suja de molho de tomate na mão, falando para ele ficar e olhar para ela, mostrando seu braço todo cortado e falando que é tudo culpa dele, e que o Witch está fazendo a ansiedade dela piorar cada vez mais. E quando ela vê que ele não tinha ouvido nada, ela se joga no chão, pedindo perdão e implorando para que o Witch não abandone ela. Por outro lado, o Witch corre para a cozinha, mas nada parecia estar fora do lugar e não havia sinal de fogo, até que Yotsuha chama por ele perguntando se tinha acontecido alguma coisa. O Witch responde que o sensor parece ter apitado sozinho, deixando ela aliviada, e assim falando que sem querer acabou pegando a mochila dele também naquela hora, e que além disso, por engano, ela também pegou seus sapatos, falando para eles irem logo para a escola. E enquanto o Witch permanecia confuso e aflito por conta de sua mãe, Yotsuha fala para ele calçar seus sapatos, e na imaginação dele ela parecia um cachorrinho fofo fazendo de tudo para agradá-lo, mas ao mesmo tempo que ele pensava, ela manda eles irem logo. Dentro de casa, sua mãe andava pingando corante vermelho por toda parte, e dizendo que quando o Witch voltar, ela irá mostrar seu braço para ele, pois assim ele entenderá sua dor e irá notar que a família deles precisa ficar junta, e esse é o único jeito de fazer com que ele não abandone ela. Chegando na sala de jantar, ela nota que em cima da mesa tinha uma foto queimada. Olhando mais de perto, ela nota que era uma foto da família deles com o rosto de todos exceto o Witch queimados. Ver isso deixa ela desesperada, largando a faca para cortar legumes no chão e gritando. Por outro lado, o Witch e Yotsuha estavam a caminho da escola, e ao mesmo tempo que ela estava toda animada por eles novamente estarem juntos na mesma escola, ele parecia sério, puxando suas anotações para estudar ali mesmo e deixando ela surpresa. Até que ele pede desculpas falando que isso era um hábito dele, mas Yotsuha fala que estava tudo bem, já que como seu sonho é se tornar veterinário, era normal ele precisar estudar tanto assim, e isso deixava ela muito feliz, novamente dizendo que o ama, mas logo depois fazendo uma expressão séria, e então perguntando se ele realmente quer se tornar um veterinário, e dizendo que se ele encontrar outra coisa que goste, ele pode priorizar aquilo. O Witch concorda com ela, mas responde que quer ser veterinário, e ela fala que isso deixa ela feliz. E após isso ela fala também que agora tem um pet, e que se ele se tornar um veterinário, ele irá deixar ela tranquila, mostrando uma foto de seu novo cachorrinho. E ao mesmo tempo que eles conversavam sobre o doguinho dela, Yotsuha lembra que preparou um café da manhã para eles, deixando o Witch levemente animado. Mas essa leve animação não dura nada, e ele começa a entrar novamente em pânico, pois eles estavam chegando na estação de metrô. A cada degrau de escada que eles desciam, ele ficava cada vez mais apavorado, implorando para que eles não estivessem ali hoje. Ele não queria encontrar seus antigos colegas do fundamental de forma alguma, mas a primeira a localizá-los era Yotsuha, e com aquela expressão sombria ela tinha um objetivo em mente. Mesmo o Witch implorando para seus antigos colegas não estarem ali, de nada adiantou, já que os três estavam exatamente no mesmo trem que ele e Yotsuha. Ao ver eles, o Witch fica desesperado. Ele mal conseguia andar de tão trêmulo que seu corpo estava. O Witch tentava ao máximo se forçar a pensar que estava tudo bem e que eles não fariam nada com ele, ou no máximo dariam risada ao vê-lo, pois para eles ele agora não passava de um brinquedo velho que eles jogaram fora após terminarem de brincar. Mas mesmo assim, suas vozes, suas risadas e suas presenças faziam o Witch ficar com ânsia e com medo, lembrando de todo o bullying pesado que sofreu nas mãos deles. Ver o sofrimento dele faz Yotsuha ficar em seu modo sério, até que seus ex-valentões acabam notando o Witch, e assim os três voltam suas atenções para sua direção. E se aproveitando disso, Yotsuha agarra Yuichi toda feliz e deixando os três surpresos. E então ela continua, dizendo que o Witch é muito caloroso e envolvendo suas mãos por dentro do casaco dele, esfregando ele e novamente dizendo que ele era quente. Após isso, ela fala com um sorriso que era para ele fazer o mesmo com ela, fazendo ele perguntar se ela tinha certeza disso, e assim se aproximando e colocando suas mãos por dentro do casaco dela, exatamente do mesmo jeito que ela fez anteriormente. Ao mesmo tempo que os valentões ficavam surpresos, Yotsuha estava corada e envergonhada com a situação, mas mesmo assim ela não se movia. E enquanto o Witch abraçava ela, ele fala em pensamentos que o calor dela era muito aconchegante e que estar abraçado com ela deixava ele mais calmo. Mas por outro lado, os três valentões
estavam atentamente observando aquela cena melosa dos dois, incrédulos de que Uchi tinha conseguido uma namorada tão fofa como ela. Ao mesmo tempo que dois deles sentiam inveja, o valentão principal fica com raiva falando de longe para Uchi não mostrar uma coisa nojenta dessas em público, e com uma expressão irritada ele fala que Uchi é um desgraçado. Mas como ele falou baixo, Uchi não ouviu, e logo eles chegam na estação próxima à escola e assim descem do trem. Ao ver os dois saindo, o valentão principal fala para eles seguirem os dois. E quando seus amigos perguntam se ele tinha certeza, o valentão fala que ainda tem um vídeo humilhante de Uchi em seu celular e dizendo que irá mostrá-lo para sua nova namorada, na esperança de estragar a felicidade de Uchi. Mas Yotsuha já parecia estar pronta para essa situação, como se soubesse que isso aconteceria. E então ela puxa um cupom de sua bolsa e joga no chão, fazendo cair próximo ao pé de um deles e assim fazendo ele se lembrar que tinha que enviar uma planilha para seu trabalho numa hamburgueria. E com isso ela faz dois deles ficarem para trás. Após isso, Yotsuha olha algo em seu celular e depois ela puxa assunto com Uchi, mostrando um carrinho de pelúcia que ela tinha comprado e deixando ele confuso se perguntando por que ela tinha comprado aquilo. Yotsuha fala que o brinquedo era muito fofo enquanto brincava com ele, até que se nota que na realidade ela não estava brincando, mas sim posicionando aquela pelúcia em um lugar específico. E então o valentão se aproxima perguntando o que eles estavam fazendo e deixando Uchi desesperado. Ao mesmo tempo que o valentão perguntava de modo irônico como ele estava e dizendo que eles eram amigos e já fazia muito tempo que não se viam, Uchi estava paralisado com medo, até que ele rapidamente corre e abraça Yotsuha tentando proteger ela, e dizendo para o valentão que ela não tinha nada a ver com isso e que era para ele não fazer nada com ela. Mas o valentão irritado grita para ele parar de tentar bancar o machão, pois isso era algo nojento. E enquanto Yotsuha pedia para outra garota ir chamar o guarda, o valentão surta mandando Uchi largar Yotsuha, o chamando de nojento e de lixo humano. Vendo aquele valentão surtado falar merda, faz Yotsuha perguntar se ele estava com inveja, deixando ele ainda mais irritado. E então Yotsuha fala que Uchi é um cara legal e que sempre foi uma pessoa maravilhosa, e que ele é confiável, inteligente e bom nos esportes. E além de tudo isso, na visão dela, Uchi tem um lado muito fofo. E assim ela fala que entende que deve ser por isso que o valentão tem inveja, já que ele não parece ter nada desse carisma de Uchi. Mas enquanto ela provocava o valentão, Uchi tenta parar ela dizendo que ele não era assim. Mas já era tarde e o valentão cai na provocação dela, ficando furioso e perguntando qual era o problema dela e por que ele deveria sentir inveja de Uchi. E então ele ergue o braço como se fosse acertá-los, ao mesmo tempo que dizia para ela não comparar ele com um lixo humano como Uchi. Até que de repente ele acaba escorregando no bicho de pelúcia que Yotsuha havia posicionado anteriormente. E então ele acaba caindo no trilho de trem e derrubando seu celular. Logo após isso vem a mensagem de que o próximo trem já estava chegando, deixando o valentão pálido. Até que o guarda que Yotsuha mandou a garota chamar finalmente aparece, mandando o figurante se afastar dos trilhos rápido. Ele então se desespera e sai correndo e tropeçando tentando escapar, até que ele consegue. Já seu celular com todos os arquivos e vídeos dele humilhando o Uchi acabou sendo destruído. E ao mesmo tempo que o valentão olhava para os restos de seu celular desesperado, seus amigos finalmente aparecem e ficam assustados com a situação. E enquanto o Uchi perguntava com a voz trêmula o que tinha acontecido, Yotsuha com aquela expressão séria fala que também não sabia, agarrando firme o casaco de Uchi. Após o acontecimento, todos ao redor estavam comentando sobre o garoto que caiu no trilho do trem. E quando o Uchi olha curioso, quem estava tentando subir a plataforma era seu antigo valentão do fundamental, totalmente apavorado e chorando de desespero. E enquanto seus amigos perguntavam se ele estava bem, Uchi lembra de como era sua expressão nos dias de bullying e como ela estava agora. Era um enorme contraste, deixando Uchi surpreso que ele também conseguia sentir medo, já que ele sempre foi tão assustador. Somente olhar para ele já era o suficiente para fazer Uchi tremer, mas agora ele parecia tão patético que mesmo que só um pouco, Uchi ainda conseguia sentir pena dele. Mas ao contrário dele, Yotsuha parecia estar feliz com a situação, até que alguém aparece chamando a atenção de todos. Era um streamer gravando toda aquela cena extremamente entusiasmado, falando que conseguiu pegar um ótimo conteúdo para sua live. Nos comentários só tinham pessoas debochando do ex-valentão, e então o streamer narra toda a situação, dizendo que um Betinha ficou com ciúmes de um casal de introvertidos e tentou atacá-los, mas que acabou escorregando e quase foi de Vasco, e para ele aquilo foi hilário. E assim ele fala que recebeu um relato anônimo de alguém falando sobre um caso de traição de algum famoso, mas que quando ele chegou, sem querer acabou presenciando algo ainda mais incrível, agradecendo a pessoa anônima que enviou o relato. Quando o ex-valentão nota que estava sendo filmado, sua coragem volta e ele agarra o streamer pela blusa, mandando ele parar de filmar imediatamente. Mas o cara fica ainda mais animado, mostrando para todos do chat aquela clara tentativa de violência contra ele. E ao mesmo tempo que os colegas do ex-valentão paravam ele, Uchi e Yotsuha, que observavam tudo de fundo, decidem ir logo para a escola. E enquanto Yotsuha falava que tudo aquilo foi um pouco assustador, Uchi respira fundo e agarra a mão dela, dizendo que estava bem e que já não tinha mais medo, deixando ela extremamente
extremamente feliz por ver Uchi finalmente conseguir superar uma das manchas de seu passado. Após isso, naquela rede social do amor que todos conhecem, as pessoas começam a comentar sobre o caso do cara que quase foi de F, zoando ele de todos os jeitos possíveis. Alguém até vaza sua conta privada e todas as suas informações pessoais, informações de seus pais e de seus amigos também. Era literalmente o fim dele, pois Uchi poderia até sentir pena, mas a internet não. Pessoas estavam desejando até que ele fosse preso por tudo que descobriram dele. Por outro lado, Uchi fala consigo mesmo que desde o fundamental ele sempre foi alvo de bullying, e ele sabia bem a razão disso. Mas o problema é que desde o primeiro dia que ele chegou no ensino médio, isso não parou, e ele nunca entendeu o porquê, já que nenhum daqueles valentões do fundamental estudava nessa escola com ele. Mas mesmo assim, as pessoas continuavam com aquelas atrocidades como se fosse algo normal e ele fosse um alvo de ódio mútuo. Lembrar disso fazia Uchi dizer em pensamentos que isso era algo muito depressivo, até que Yotsuha chama sua atenção mostrando alguns trevos que estavam crescendo no canteiro de flores. E ao mesmo tempo que ele falava com uma expressão vazia que era algo muito legal, Yotsuha novamente chama sua atenção, arrancando um dos trevos e dizendo para eles fazerem algo que ela viu num dorama na noite passada. E assim ela amarra o trevo no dedo de Uchi, e logo depois ela fica encantada, dizendo que ele ficava muito fofo com aquele trevo no dedo, e que aquilo com certeza trará muita sorte e felicidade para ele no futuro. E quando ele pergunta se ela realmente acreditava naquilo, Yotsuha responde que sim, e que tudo aquilo foi muito divertido, e que ela com certeza irá fazer a vida escolar de Uchi se tornar muito maravilhosa. Ouvindo aquelas palavras, Uchi fica intrigado, e então ele pergunta como ela tinha toda essa certeza. E isso faz Yotsuha perceber que pode ter falado algo desnecessário. E quando ela estava prestes a tocar em seu relógio, ela de repente desiste, se esquivando do assunto e falando que irá fazer muitas coisas divertidas com ele, mas que não era para ele se esquecer de estudar corretamente. Mesmo Yotsuha dizendo aquelas palavras para Uchi, ele ainda não se sentia tranquilo, e a cada passo que ele dava ficando mais próximo da entrada da escola, fazia ele ficar cada vez mais aflito. E então ele lembra que Yotsuha teve que ir até a secretaria para assinar os papéis de sua transferência, deixando ele sozinho e inseguro. E olhando seu armário, ele nota que nada ali havia mudado, estava lotado de lixo como sempre. E andando com seus sapatos escolares sujos, ele se aproxima de sua classe. E lá estavam 3 de seus colegas murmurando algo e se perguntando quem tinha feito aquilo com ele. Aquilo é que alguém jogou todos os materiais escolares de Uchi dentro da privada. E ao mesmo tempo que todos davam risada de sua situação como se fosse algo cômico, Uchi fica sem palavras com aquela situação totalmente sufocante. Todos davam risada por onde quer que ele passe. Era como se do ponto de vista deles, eles não estivessem fazendo algo completamente repugnante. Mas Uchi parecia estar acostumado com esse tipo de tratamento. E ao abrir seu armário de livros, ele percebe que seu trevo acabou sendo cortado. E ao olhar para a porta do armário, ele nota que alguém havia colocado propositalmente uma lâmina para ele se cortar quando pusesse sua mão ali. Por sorte, Uchi não se machucou, mas seu trevo foi destruído, lembrando das palavras de Yotsuha sobre aquilo trazer boa sorte. Até que o sinal toca dando início à aula. Mas de repente alguém abre a porta e com uma voz extremamente animada dá bom dia a todos presentes, deixando principalmente os garotos paralisados com a fofura dela. E ao mesmo tempo que todos se perguntavam quem era aquela garota, a professora chega mandando todos ficarem em silêncio, pois ela agora irá apresentar a nova aluna transferida. E assim Yotsuha se apresenta dizendo ser um prazer conhecê-los e deixando todos novamente impressionados com a fofura dela. E enquanto todos perguntavam onde ela iria sentar, Uchi fica surpreso por ela estar na mesma classe que ele. E em pensamentos ele fala que tem certeza de que ela logo fará muitos amigos. Mas no momento que ele pensava que seria deixado de lado, Yotsuha chama seu nome toda feliz falando que era muito legal eles estarem na mesma classe. E então ela corre até ele e o abraça dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam e que ela sentiu muito a falta dele, deixando todos incrédulos com aquela situação e perguntando o que ela estava fazendo e se eles estavam namorando ou algo do tipo. E ao mesmo tempo que Uchi estava assustado com os olhares lançados a ele, Yotsuha responde que eles são amigos de infância e que desde aquela época ela ama Uchi, e que ele é a pessoa mais importante e preciosa para ela no mundo inteiro. E enquanto todos permaneciam confusos e desacreditados com aquela cena, Yotsuha nota o livro rasgado na mesa de Uchi, então ela logo oferece para eles usarem juntos o dela, e assim insistentemente pedindo para o garoto ao lado de Uchi trocar de lugar com ela. Após isso, Yotsuha fala toda alegre que era como se fosse um milagre eles poderem estar tão perto um do outro mesmo na sala de aula, até que ela começa a encarar a mão de Uchi, deixando ele surpreso. E então de repente ela agarra a mão dele entrelaçando os dedos. Uchi até tenta falar que precisava se concentrar na aula, mas Yotsuha responde que estava tão feliz que não conseguia se conter, fazendo ele ficar corado e concordando com ela, deixando todos os seus outros colegas com expressões de inveja. Na hora do almoço, algumas garotas observavam os dois pela janela da sala de aula, discutindo entre si o que estava acontecendo. Por outro lado, um dos garotos estava prestes
prestes a explodir de raiva. E então ele começa a gritar com o garoto que jogou os livros de Uchi na privada, dizendo que por culpa dele ele acabou sendo obrigado a ver aquela cena desagradável a manhã toda. E enquanto as garotas falavam que não conseguiam entender uma garota como aquela, os garotos observavam os dois com inveja e desejando ter uma namorada também. Até que um dos garotos presentes ali agarra o vidro como se fosse quebrá-lo, e com uma expressão extrema de ódio ele observava os dois. Após a aula, voltando para casa, Yotsuha cantarolava sobre como era bom poder ir para a escola junto com Uchi. Ver ela dançando toda animada faz ele soltar uma leve risada, deixando ela curiosa sobre o motivo dele rir. E quando Uchi fala que ela estava muito fofa daquele jeito, Yotsuha fica toda corada e envergonhada, erguendo a voz e falando que estava muito feliz e que ele também é muito fofo. E enquanto Uchi falava todo desajeitado que não era fofo, Yotsuha responde sorrindo que ele é a pessoa mais fofa do mundo inteiro. E após se despedir de Yotsuha, que ainda mantinha aquele sorrisão no rosto, Uchi começa a ficar aflito olhando para sua casa. E então, entrando em casa silenciosamente, ele é surpreendido por sua mãe, que fala que comprou o jantar para eles, forçando um sorriso e dizendo que comprou a comida favorita de seu filho. Uchi fica tão surpreso que as palavras mal saíam direito de sua boca. Mas quando ele estava prestes a agradecer, sua mãe fala que comprar aquilo foi realmente difícil e que o mercado estava muito lotado, fazendo Uchi se desculpar em vez de agradecer. E então indo se trocar e se perguntando por que ela estava agindo assim e se por acaso esse seria um daqueles dias bons. Mas ao mesmo tempo que Uchi saía, sua mãe se lembrava daquela foto queimada onde Uchi era o único que não estava queimado. Ela se perguntava se por acaso foi ele que fez aquilo e qual foi o motivo. Talvez uma forma de chamar atenção? Ou até mesmo uma histeria? Não, não era nada disso. O fato era que na cabeça dela todos que se preocupam com ela irão desaparecer. E ela não queria isso. Enquanto comiam, sua mãe chama por Uchi, deixando ele em pânico. E então ela pergunta se recentemente ele tem se sentido nervoso e se ele tem tido algum tipo de problema de estresse ou ansiedade por conta da escola, recomendando que se fosse o caso era melhor ele se tratar logo. Ao ouvir a palavra estresse, Uchi se lembra de todo o bullying que vem sofrendo, é claro, mas o braço de sua mãe todo cortado é o que vem mais forte em sua mente. E assim, ficando em choque, ele responde que estava tudo bem e que comparado com os problemas dela, ele não tinha nada do que se queixar. E após soltar um suspiro e se acalmar, Uchi fala que hoje tinha sido um dia bom na escola. E lembrando do rosto sorridente de Yotsuha, ele fala que ele ainda não tinha certeza, mas que talvez a partir de agora tudo vai melhorar para ele, já que agora ele tem Yotsuha ao seu lado. Ouvir essas palavras deixa sua mãe inquieta, ficando evidente que essas não eram as palavras que ela gostaria de ouvir dele. No quarto, pronto para dormir, Uchi fala para si mesmo que agora Yotsuha estará ao seu lado. E novamente lembrando do semblante sorridente dela, Uchi fala que mesmo que as coisas pareçam ruins, com ela ao seu lado ele não ficará mais assustado. Mas enquanto ele fechava seus olhos para descansar, o pensamento de que ele provavelmente logo voltará a ser odiado vem em sua mente. Pessoas sempre falam coisas muito desagradáveis para ele, desejando o fim de sua existência e o chamando de perdedor e hipócrita. Uchi sempre foi odiado por todos aqueles à sua volta, se lembrando daquelas vozes dizendo coisas ruins para ele, e assim fazendo Uchi perder o sono e ter um ataque de ansiedade. Mas enquanto aqueles pensamentos tomavam conta de sua cabeça, seu celular de repente começa a tocar. Ao olhar, ele nota que eram mensagens de Yotsuha, perguntando se ele estava acordado e se ela poderia ligar para ele. Totalmente em crise, Uchi responde que sim. E após isso se ouve a voz toda energética dela, falando para eles conversarem baixinho, pois já estava tarde, perguntando se ele conseguia ouvir bem a voz dela. E Uchi, se acalmando ao ouvir sua voz, responde que sim. Yotsuha, toda feliz, fala que não conseguiu dormir, pois está muito animada para vê-lo amanhã. E quando ele pergunta o que ela queria dizer com isso, Yotsuha pergunta se ele poderia conversar com ela até que ela consiga pegar no sono, pois ela tinha certeza de que ouvir sua voz fará ela pegar no sono facilmente. E enquanto ela continuava falando, Uchi se deita novamente, perguntando sobre o que ela queria conversar, mas logo após isso finalmente pegando no sono, ao mesmo tempo que Yotsuha dava boa noite para ele e desejava que ele tivesse bons sonhos, e falando também que o ama e assim pegando no sono também. Em seus sonhos, Yotsuha abre os olhos e a primeira coisa que ela vê é Uchi em sua frente, fazendo ela ficar extremamente feliz, chamando por ele e dando bom dia alegre por poder ver ele novamente hoje. Mas logo após isso, lágrimas começam a escorrer incontrolavelmente de seus olhos. Nem ela sabia o motivo de estar chorando tanto e de não conseguir parar aquelas lágrimas, até que Uchi se afasta dela indo na direção de uma corda. E enquanto ela se desesperava implorando para ele não ir, pois dessa vez tudo será diferente, Uchi parecia não ouvi-la, se aproximando cada vez mais daquela corda, e assim extinguindo sua própria existência na frente de Yotsuha, com uma imagem que eu não posso mostrar aqui, deixando ela totalmente abalada. E então acordando daquele pesadelo completamente assustada, chegando até a perder o fôlego. Aquilo não tinha sido um sonho, mas sim uma lembrança de
algo que acontecerá no futuro e que ela precisa evitar a todo custo, deixando ela completamente pálida enquanto se desculpava com Uchi por não ter conseguido protegê-lo. Na manhã seguinte, Uchi acorda renovado, já que fazia muito tempo que ele não dormia tão bem assim, até que ele recebe uma mensagem de Yotsuha dando bom dia e dizendo para eles irem para a escola juntos. Ver a mensagem dela faz Uchi dar um sorriso sincero, se perguntando quanto tempo faz desde que ele teve uma manhã tão agradável assim, e abrindo a janela de seu quarto ele nota que Yotsuha estava se aproximando de sua casa, mas quando ele vê a expressão depressiva em seu rosto ele fica aflito e então corre para abrir a porta e ver o que tinha de errado, mas ao ele abrir a porta a expressão de Yotsuha estava brilhante enquanto ela dava bom dia para ele, imediatamente o abraçando e dizendo estar muito feliz por ser capaz de vê-lo novamente hoje, e logo depois mostrando sua lancheira e dizendo que fez o café da manhã para eles e que era para eles comerem enquanto andavam a caminho da escola. Uchi inquieto agradece e logo pergunta se ela estava bem, mas Yotsuha desconversa falando sobre o café da manhã e deixando Uchi em dúvida se o que ele viu tinha sido apenas sua imaginação, já que ela estava ali sorridente como sempre. Após isso, eles andam em direção à estação de metrô enquanto comiam o lanche que Yotsuha preparou. Chegando na entrada da estação, Uchi novamente começa a tremer, mas então ele segura firme na mão de Yotsuha, tentando criar coragem. Dentro da estação, ele logo dá de cara com os amigos do seu antigo valentão, mas eles não pareciam nada bem e um deles inclusive parecia estar escondendo seu rosto com uma máscara. Mas como a pessoa que Uchi mais tinha medo já não estava mais ali, ele não tinha nada a temer. E então, aliviando sua expressão e ao lado de Yotsuha, ele falava para si mesmo que estava tudo bem. E enquanto andavam para a escola conversando e sorrindo, alguém aparece chamando a atenção deles. E sorrindo, essa pessoa dá bom dia para os dois. Uchi fica confuso por um momento e Yotsuha parece também ter ficado aflita, apertando forte a alça de sua bolsa. Após isso, Uchi dá bom dia para Yamato, que novamente dá bom dia e logo depois volta sua atenção para Yotsuha, dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam, desde o primário para ser mais exato. Yotsuha, desconfortável, finge que nem o conhece e então pergunta quem era ele, fazendo ele ficar afoito, dizendo para ela não brincar com ele desse jeito, mas se apresentando dizendo ser Yamato, seu antigo colega e amigo da escola do primário. E quando Yotsuha dá uma risada forçada chamando pelo sobrenome, Yamato ergue a voz pedindo para ela chamá-lo pelo nome como eles faziam naquela época, e então novamente sorrindo e falando para eles se darem bem como antigamente, fazendo Yotsuha concordar, ainda desconfortável e apertando a própria mão dessa vez. Até que Yamato fala que Uchi era um cara sortudo por ter sua amiga de infância transferida para a escola. E quando Uchi concorda, Yamato fala que isso era algo bom, já que ele sempre esteve preocupado com Uchi sendo constantemente alvo de ataques e passando por momentos difíceis completamente sozinho. E então ele fala que nem tinha direito de dizer nada, já que mesmo sendo seu amigo de infância, ele também não foi capaz de fazer nada por conta de seu trabalho no conselho estudantil. Mas Uchi responde que ele não tinha culpa e que ele estava feliz quando Yamato vinha falar com ele às vezes, agradecendo por isso. Yamato, ao ouvir isso, pede para Uchi parar, pois ele estava ficando com vergonha. E quando ele estava prestes a tocar com sua mão no ombro de Uchi, Yotsuha de repente faz uma expressão séria e agarra o pulso de Yamato, o impedindo de encostar em Uchi, até que ela se dá conta de que agiu por impulso, soltando o braço dele e então dizendo que tinha um inseto nele e que ela quis espantá-lo, deixando Yamato aflito, pois com a força que ela usou parecia que ela queria aniquilar o inseto. E assim ela fala que estava enganada, fazendo Yamato voltar a sorrir. E então, após ele olhar o seu próprio braço, ele logo se despede deles, falando que tinha assuntos do conselho estudantil para resolver. E enquanto Yamato se afastava, Uchi pergunta para Yotsuha o que tinha de errado com ela, mas Yotsuha, com o mesmo sorriso de sempre, fala que estava tudo bem. Já por outro lado, Yamato corria pelos corredores da escola, ofegante enquanto dizia que ela tocou nele, se lembrando da cena de Yotsuha segurando seu pulso. Ao entrar no banheiro, ele repetiu o nome de Yotsuha várias vezes. E então, como um completo esquisito, ele começa a cheirar e beijar nos lugares onde ela tocou. Olhando para o celular, sua foto de bloqueio de tela era Yotsuha criança, e então ele fala que ela é sua garota predestinada. E novamente, como um completo esquisito, ele começa a cheirar e beijar o próprio celular, falando o nome dela e então dizendo que eles estão destinados a ficarem juntos, e que isso foi decidido pelo destino, e que ele se deu conta disso ainda na época do primário. Enquanto todos se despediam dela tristes quando ela estava prestes a ser transferida, Yamato continuava sorrindo, pois o destino deles estava interligado, então ela com certeza voltará para ele algum dia. E na visão dele, isso realmente se concretizou no momento que ela retornou, deixando ele animado, pois na cabeça dele ela tinha voltado para se tornar dele. Ela estava mais fofa do que antigamente. Até o corpo dela tinha se desenvolvido para agradar o gosto dele, para ser amado e apreciado por ele. Enquanto pensava essas bizarrices, Yamato mal conseguia se controlar, lembrando de sua mão pequena e da sensação de seu toque e seu calor corporal. Yamato não conseguia mais se segurar. Ele queria tocar nela também e sentir ainda mais seu calor.
anterior. E enquanto tremia e ofegava igual um maníaco, Yamato fala consigo mesmo que quer bagunçar ela toda. Mas lembrar dela andando com o Uichi de braços entrelaçados e sorrindo faz a expressão dele ficar séria. E então ele lembra que desde a infância Yotsuha tem tomado a decisão errada. Era para ela estar com ele, mas ela sempre preferiu ficar e cuidar daquele cara. Na visão de Yamato, o Uichi era um inútil e uma pedra em seu sapato. E esmagando um inseto, Yamato falava em pensamentos que desejava poder fazer o mesmo com o Uichi, fazendo ele em pedaços, pois assim Yotsuha não ia mais se confundir. Mas por outro lado, o Uichi sempre prezava por sua amizade, o convidando para brincar junto com eles. E enquanto eles se divertiam, Yamato fingia um sorriso, pensando em como faria para que Uichi desaparecesse. Até que no ensino fundamental alguém o ensinou a como fazer isso. E após Uichi tentar salvar outro garoto de sofrer bullying dos valentões, ele acabou virando o alvo deles. E dia após dia sua expressão começou a ficar cada vez mais sombria, até chegar o ponto onde parecia que ele estava prestes a desaparecer. E enquanto via Uichi caindo cada vez mais em desespero, Yamato fazia uma expressão feliz, esperando que ele desse um fim em si mesmo logo de uma vez e desaparecesse desse mundo. Mas ao contrário disso, Uichi pegava seu livro de medicina e falava para si mesmo que não iria morrer, pois ele precisava cumprir sua promessa, deixando Yamato frustrado com sua persistência, mas logo se convencendo de que Uichi precisava de apenas um empurrãozinho para assim desaparecer. E então no ensino médio, para ter certeza de que Uichi também fosse alvo de ataques, Yamato foi e escreveu todos os tipos de absurdos em sua mesa. E quando algumas pessoas com pena perguntavam o motivo dele estar sofrendo bullying, um post falso no nome de Uichi é espalhado para todos em sua sala, onde o fake do Uichi zombava de seus colegas burros, dizendo que mesmo sem estudar ele ainda ficava em primeiro lugar em sua turma, assim fazendo todos passarem a odiá-lo e tratarem o bullying como algo normal para alguém como ele. Yamato desejava que ele sumisse de uma vez, antes que Yotsuha voltasse, mas voltando ao presente ele bate na porta do banheiro irritado, chamando Uichi de pedaço de lixo inútil, e dizendo que ele não deveria estar ali, que era para ele deixar de existir logo de uma vez, chamando Uichi de desagradável e dizendo que ele não entende nada sobre Yotsuha, ao contrário do próprio Yamato, que sabe tudo sobre ela, incluindo sua data de nascimento. Uichi jamais poderia entender o que isso significa, dizendo que o lugar certo para ela é ao seu lado e não com Uichi, e tudo isso era culpa dele. Até que quando ele sai do banheiro, alguns colegas do conselho estudantil o encontram, falando que ele estava atrasado para a reunião. Vendo eles, Yamato volta a sorrir, dando bom dia e pedindo desculpas pelo atraso, e então falando que seu estômago estava doendo e deixando seus colegas preocupados. Até que Uichi e Yotsuha se aproximam, fazendo Yamato cumprimentá-los novamente sorrindo. E após eles se afastarem, um dos membros do conselho estudantil pergunta se eles eram seus amigos, e Yamato responde que eles são amigos de infância. E quando a garota entre eles fala que eles formam um lindo casal, Yamato faz uma expressão furiosa, dizendo que eles não são um casal. Ao olhar para ele, Yotsuha faz uma expressão séria, segurando seu braço trêmulo e dizendo para si mesma que estava tudo bem e que ela precisava se recompor. Na sala de aula, enquanto Uichi estudava, Yotsuha comenta que dessa vez seu livro não estava ensopado, se lamentando pois ela queria dividir seu livro com ele, ficando coladinhos como no dia anterior. E enquanto seus colegas olhavam para os dois com inveja, Uichi fala em pensamentos que estava feliz por dessa vez seus materiais não terem ido parar dentro da privada. E olhando para Yotsuha, que sorria para ele de forma adorável, Uichi fala para si mesmo que quer continuar ao seu lado, até que ela bate em sua mesa e o agarra, falando para eles ficarem abraçados enquanto podem. E ao mesmo tempo que ele ficava surpreso com aquele ataque de fofura, Yotsuha pergunta se por acaso estaria interrompendo seus estudos, mas Uichi responde que não e que estava tudo bem, fazendo ela o abraçar ainda mais forte, enquanto dizia que estava feliz e que o ama muito. Mas olhando para a mesa dele, ela nota uma palavra escrita de forma incorreta, fazendo ela ficar séria de repente. E enquanto Yamato sorria conversando com seus colegas, ela decide pôr um plano em ação, olhando a hora e assim falando que esqueceu seu livro e que iria pegá-lo, se aproximando da porta. Até que um professor aparece, e vendo ela em sua frente, ele pede para ela entregar o livro de Yamato para ele. Com o livro em mãos, ela olha para trás e chama por ele, que fica todo feliz por ela estar ali falando com ele, e então agradecendo por ela trazer seu livro. E enquanto folhava as páginas do livro fingindo estar surpresa por ele fazer parte do conselho estudantil, Yotsuha nota que seu livro estava escrito à mão, e ao mesmo tempo que ele se gabava de sua caligrafia e dizia ser o secretário do conselho estudantil, ela nota algo peculiar em sua forma de escrever, e então chama sua atenção dizendo que a palavra hipocrisia estava escrita de forma errada, e assim fazendo ele ficar envergonhado e feliz por ela ter avisado ele. Até que Yotsuha relembra que na mesa de Uichi também tem a palavra hipócrita escrita nela, com o mesmo erro de gramática. Ao ouvir aquilo, a expressão alegre de Yamato se desmancha, fazendo ele ficar aflito, tentando dar desculpas, dizendo que qualquer um pode cometer um erro desses e que na verdade a pessoa que escreveu aquilo pode ser somente uma pessoa burra. Mas Yotsuha não alivia para o lado dele, e sorrindo
ela fala que a caligrafia dele se parecia muito com os rabiscos da mesa de Uichi, fazendo Yamato ficar sem respostas. Até que Yotsuha fala que não era possível que ele tenha feito algo assim. E batendo com o livro na mesa, ela fala que ela simplesmente não aguenta ver as pessoas agindo como pirralhos, assediando Uichi moralmente e sujando coisas preciosas para ele, tentando armar para ele ou até mesmo o machucando. E ao mesmo tempo que apertava o próprio braço, Yotsuha fala que não suporta esse tipo de gente e que nunca irá perdoá-los. E fazendo uma expressão de nojo e ódio, ela fala que despreza esse tipo de pessoa do fundo de seu coração. Mas em vez de ficar atingido pelas palavras dela, Yamato parece ter ficado ainda mais encantado por ela, deixando Yotsuha confusa e perguntando o porquê daquela expressão dele. Yamato falava baixinho que ela realmente tinha reparado. E em pensamentos ele fala que mesmo trocando seu modo de escrita, ela ainda reparou que era a caligrafia dele. E era justamente como ele imaginava, e ela é realmente sua garota predestinada. E enquanto tremia de excitação, iludido de que ela realmente deve adorar muito ele, Yamato de repente agarra ela. E em seu ouvido ele fala que o inseto de manhã também deve ter sido uma desculpa e que ela só queria tocar nele, e que ele queria fazer o mesmo com ela. Mas ouvir aquilo faz Yotsuha rapidamente se afastar dele, forçando um sorriso e falando que se não foi ele quem escreveu, estava tudo bem. Mas ao se virar, o sorriso se desfaz, dando lugar a uma expressão de nojo. E então ela se aproxima de Uichi, que não viu nada, e fala que seu livro estava na verdade em sua mesa o tempo todo, deixando Uichi aliviado por ela. Ao sinal tocar, Yotsuha estava com a cara enfiada no livro, se lamentando por seu plano ter falhado e se perguntando o que fará a partir de agora. Ao olhar o cronograma de aulas, Uichi nota que a próxima aula é de educação física, ficando um pouco desanimado. Mas quem fica ainda mais desanimada é Yotsuha, agarrada nele chorando, pois as aulas são separadas para garotos e garotas. Uichi em pensamentos fala que ele não poderia ficar com ela, e assim ele fala para ela que eles deveriam ir logo. Mas Yotsuha responde ele dizendo que o ama, e com uma expressão de cachorrinho abandonado, ela novamente repete que ama ele, dizendo que se está com ele, ela não liga para nada ao seu redor, e que ela ficaria bem até mesmo se o universo desaparecesse, deixando Uichi surpreso com a escala da estima que ela tem por ele. E fazendo um monte de drama, ela fala que precisava ir, dando tchau para Uichi toda chorosa. Dentro do vestiário masculino, Uichi estava se sentindo desconfortável, e enquanto ele se trocava, Yamato o observava. E após olhar seu celular, ele sorri, dizendo que a pessoa com quem ele está conversando é realmente muito boa em ter ideias, e assim se aproximando de Uichi. E com um sorriso no rosto, ele o cumprimenta, deixando Uichi momentaneamente assustado, mas logo ficando aliviado por notar que era Yamato. E então perguntando se estava tudo bem mesmo ele deixar seus amigos de lado para conversar com ele. Mas Yamato responde que estava tudo bem e que seria muito triste deixar seu amigo de infância sozinho. Uichi, com sua ingenuidade, agradece e fica realmente feliz por seu amigo estar perto dele. Até que Yamato começa seu plano, dizendo que ao contrário de Uichi, Yotsuha provavelmente está sozinha nesse exato momento e fazendo Uichi ficar aflito. Yamato então fala que Yotsuha está completamente isolada na sala de aula e que ela pode até ser linda, mas mesmo assim todos ainda acham ela esquisita e então estão se distanciando dela. E isso é pelo motivo dela sempre estar junto com Uichi desde o primeiro dia dela na escola. Ouvir isso faz Uichi repensar sobre o assunto e assim ele faz uma expressão de desespero, falando que Yamato estava certo e que ele não estava prestando atenção nela direito. E Yamato então continua, falando que ela provavelmente deve estar se trocando isolada das outras garotas e que na aula de educação física será a mesma coisa. E enquanto ele falava que isso era algo muito triste, Uichi ficava ainda mais desesperado. Seu coração palpitava como se fosse sair pela boca. E Yamato fala que para uma garota ficar sozinha provavelmente é muito pior do que para os garotos. E que como ele se importa com Yotsuha, ele estava preocupado. E assim dando sua cartada final, dizendo que não queria ter que falar isso, mas que era melhor se Uichi parasse de se dar bem com ela. E deixando Uichi completamente sombrio. Por outro lado, Yotsuha andava pelo corredor sozinha, desejando que Uichi estivesse ali com ela. Até que vemos um grupo de garotas juntas de outra garota que parecia ser bem popular. E vendo Yotsuha andando sozinha faz elas agirem de forma estranha. E enquanto elas cochichavam se perguntando o motivo dela ainda não ter se trocado para a aula, a garota chamada Satsuki se aproxima de Yotsuha perguntando se suas roupas de educação física ainda não tinham chegado. E então pedindo se Yotsuha queria que ela pedisse emprestado as roupas de alguma garota de outra classe. Yotsuha com um sorriso agradece, mas fala que irá faltar aula de educação física para se recuperar, pois estava doente. E assim Satsuki fala que se ela precisar saber onde fica a enfermaria ou qualquer outra coisa era só pedir. E Yotsuha agradece sorrindo, deixando as outras garotas sem reação. Até que uma delas fala que Satsuki é uma pessoa incrível. E quando ela pergunta o porquê, uma das garotas fala que Yotsuha parecia ser muito estranha. E a outra garota fala que principalmente pelo fato dela ficar daquele jeito com Uichi. Mas Satsuki responde que não liga para isso e que só quis ajudar a garota transferida, pois ela parecia estar com problemas, deixando todas as garotas impressionadas com a vibe descolada que Satsuki passava. Durante a aula, Yotsuha observava
as garotas jogando, principalmente Satsuki. E após isso, ela propositalmente derruba seu estojo no chão, e então se aproxima do depósito da escola. Ao olhar o depósito, ela puxa de seu casaco um alicate, e assim entorta a fechadura da porta, dando início ao novo plano.